O homem mais poderoso nos militares estava a desvanecer-se rapidamente. Máquinas gritavam, médicos entraram em pânico e o hospital inteiro estava em confinamento. Coronel Jack Holloway, um homem que tinha sobrevivido 3 guerras e uma dúzia de operações secretas, estava a ser derrotado por uma complicação cirúrgica que ninguém conseguia descobrir. O chefe de cirurgia, Dr. Gregory Pierce, estava a preparar-se para declarar a hora da morte, mas então uma mão disparou para cima. O coronel agarrou o scrub top do cirurgião com força aterrorizante, puxou-o para perto e sussurrou 7 palavras que destruiriam todos naquela sala. Tragam-me a enfermeira, vocês pessoas demitiram. A chuva batia nas janelas do Centro Médico Militar St. Jude, um complexo extenso de vidro e aço na Virgínia que se orgulhava de tratar os heróis da nação. Mas dentro da Baía de Trauma 4, a atmosfera era tudo menos heróica. Era tóxica. Sarah Jenkins estava com as mãos a tremer ligeiramente, não de medo, mas da adrenalina de ter acabado de salvar uma vida e da esmagadora percepção de que isso lhe iria custar tudo. 5 minutos atrás, o soldado Miller, um rapaz de 19 anos recém-saído de um acidente de treino, tinha começado a ter convulsões. A sua garganta estava a fechar-se devido a uma reação alérgica severa ao contraste usado no seu scan. O médico assistente, Dr. Gregory Pierce, não estava na sala. Ele estava numa pausa para almoço VIP com o conselho do hospital, a cortejar doadores para uma nova ala. A via aérea dele foi-se, enfermeira Betty. A colega de Sarah tinha gritado, os olhos arregalados de pânico. Precisamos de intubar, mas Pierce tem o código de acesso para o armário de medicamentos. Era uma regra burocrática ridícula implementada pelo próprio Dr. Pierce apenas uma semana antes. Nenhum medicamento de tabela 2 ou paralíticos a serem acedidos sem a impressão digital de um médico assistente. Destinava-se a cortar custos e prevenir roubos. Mas agora ia matar o soldado Miller. Sarah não hesitou. Ela agarrou o carrinho de emergência. Sarah, não, Betty avisou. Pierce disse que despediria a próxima pessoa que contornasse o cadeado. Ele está a ficar azul, Betty. Não vou ver um miúdo morrer porque Pierce está a comer bife. Sarah disparou. Ela agarrou o pesado e distinto martelo vermelho de quebrar vidro, partiu o sofisticado cadeado eletrônico no armário e agarrou a epinefrina e o kit de intubação. Com precisão praticada, ela estabilizou o rapaz, deslizando habilmente o tubo para além das suas cordas vocais inchadas, assim que os seus níveis de oxigênio atingiram a zona de perigo. Quando os monitores apitaram um ritmo constante novamente, o soldado Miller estava rosado e a respirar. Ele estava vivo. Foi então que as portas duplas se abriram. O Dr. Gregory Pierce entrou, limpando migalhas da boca, seguido por 2 administradores do hospital. Ele parou morto quando viu o vidro partido no armário seguro. "O quê?" Pierce disse, a sua voz perigosamente baixa. "Qual é o significado disto?" "O paciente entrou em anafilaxia", Sarah disse, a sua voz firme, embora o seu coração batesse forte. "Você não estava a atender a sua chamada, doutor. Eu tive que agir." Pierce aproximou-se, verificando o monitor. Então olhou para o cadeado partido. Não era sobre o paciente. Nunca foi sobre o paciente com Pierce. Era sobre a sua autoridade. Ele tinha explicitamente dito à equipa de enfermagem que ele era o único autorizado a tomar decisões críticas na sua unidade. "Você quebrou o protocolo, enfermeira Jenkins." Pierce disse alto o suficiente para os administradores ouvirem. "Você destruiu propriedade do hospital e administrou medicação restrita sem supervisão médica. Isso é negligência grosseira." "Isso é salvar uma vida", Sarah retrucou. "Olhe para o monitor. Ele está vivo porque eu não esperei que você terminasse o seu almoço." A sala ficou em silêncio. Você não respondia ao Dr. Gregory Pierce. Ele era o menino de ouro do conselho.
o homem que trazia milhões em subvenções. Sarah era apenas uma enfermeira, uma brilhante com 20 anos de experiência em zonas de combate e enfermarias de trauma, mas apenas uma enfermeira. Pierce virou-se para os administradores. Isto é exatamente do que eu estava a falar. A insubordinação nesta equipa de enfermagem está fora de controle. É uma responsabilidade. Se ela errasse a dosagem, teríamos um processo. Mas eu não errei, Sarah disse entre dentes cerrados. Você está despedida, Pierce disse friamente. Arrume o seu armário. Eu quero-a fora das instalações em 20 minutos. A segurança irá acompanhá-la. Você não pode fazer isso, Betty ofegou. Ela é a enfermeira-chefe deste turno. Não mais, Pierce zombou. E certifique-se de que isto vai para o registro permanente dela como uma violação de segurança. Eu quero a sua licença sinalizada para revisão. Não podemos ter cowboys a correr pelo meu hospital. Sarah olhou para o soldado Miller, a dormir pacificamente. Ela olhou para Pierce, cujo ego estava a encher a sala. Ela lentamente desapegou o seu crachá de identificação. Você é um homem pequeno, Gregory, ela disse baixinho. E um dia um paciente vai passar por essas portas que o seu ego não pode salvar. Eu só espero não estar por perto para ver. Ela colocou o seu crachá na bandeja de metal com um tilintar. Sarah saiu para a chuva naquela tarde com uma caixa de cartão contendo uma foto emoldurada do seu falecido marido e um estetoscópio. Ela não tinha emprego, uma licença sinalizada e uma reputação arrastada pela lama por um médico poderoso. Ela tinha 45 anos e a sua carreira tinha terminado. Ou assim ela pensava. 6 meses depois, St. Jude estava em caos. Eram 2:10 da manhã de uma terça-feira, quando os helicópteros pretos desceram na plataforma do telhado. Estes não eram os helicópteros de Medivac padrão. Eram aves de transporte militar pretas foscas e sem identificação. Lá na emergência, o Dr. Pierce estava a abotoar freneticamente o seu jaleco branco. Ele tinha estado a dormir na sala de plantão, um luxo que raramente utilizava a menos que estivesse a evitar ir para casa para a sua terceira ex-mulher. Relatório de estado. Pierce latiu para o médico residente, um jovem nervoso chamado David. É alta prioridade, senhor. Autorização de código preto. David gaguejou. Eles ignoraram o hospital VA e vieram diretamente para cá porque temos a nova suíte neurológica. O paciente é o Coronel Jack Holloway. Pierce parou de abotoar o casaco. Os seus olhos arregalaram-se. O Lobo, o comandante de operações especiais? Sim, senhor. Ele colapsou durante uma reunião no Pentágono, sem resposta. Os sinais vitais estão a colapsar. Era isto, este era o momento pelo qual Pierce tinha esperado. Tratar um herói nacional como Holloway. Salvar a sua vida. E o nome de Pierce estaria na lista restrita para a nomeação de cirurgião geral. Ele alisou o cabelo para trás e pôs a sua face de gênio compassivo. Preparar trauma 1. Desocupar o chão. Eu não quero erros, Pierce ordenou. As portas abriram-se. Uma equipa de polícia militar fortemente armada inundou o corredor, protegendo o perímetro. Depois veio a maca, rodeada por paramédicos de cara sombria. Na maca jazia uma montanha de homem. O coronel Jack Holloway parecia ter sido esculpido em granito, mas a sua pele estava cinzenta e suor perlava na sua testa. Ele estava a ofegar por ar, as suas mãos a agarrarem os lençóis. O que temos? Pierce exigiu entrando. Convulsão de início súbito seguida de desconforto respiratório. Um paramédico relatou. A pressão arterial é 70/40. A frequência cardíaca é errática. Suspeitamos de uma reação tardia a uma exposição a neurotoxinas de uma missão há 3 semanas. Mas não podemos confirmar. Ponham-no nos monitores, Pierce gritou. Eu quero um rastreio toxicológico completo, uma tomografia computadorizada e ponham uma linha central. O caos era palpável,
Mas enquanto as enfermeiras, em grande parte novas contratações desde que muitos dos veteranos tinham saído após a demissão de Sarah, se esforçavam para seguir as ordens, as coisas começaram a correr mal. A nova enfermeira-chefe, uma jovem chamada Jessica, que estava mais interessada em administração do que em cuidados ao paciente, atrapalhou-se com a linha 4. As veias de Holloway estavam colapsadas e difíceis de encontrar. Não consigo acesso, Jessica entrou em pânico. Afasta-te, Pierce gritou. Ele tentou inserir a linha ele mesmo, mas as suas mãos tremiam ligeiramente. A pressão dos guardas armados a observá-lo estava a afetá-lo. Ele errou a veia. Sangue esguichou nos lençóis. Droga! Pierce amaldiçoou. Peguem o ultrassom. Os olhos de Holloway agitaram-se, abrindo-se. Ainda estavam azuis, nublados de dor, mas terrivelmente nítidos. Ele olhou em volta da sala, vendo o pânico, a incompetência, o medo nos olhos do médico. Ele viu Pierce a gritar com uma enfermeira, a atirar uma embalagem para o chão. O monitor começou a gritar. Vibração, vibração, carreguem as pás! Limpo! Pierce gritou. O corpo de Holloway sacudiu quando a eletricidade o atingiu. O ritmo não voltou. Carreguem para 200. Batida! Nada. Senhor, estamos a perdê-lo. David sussurrou aterrorizado. Pierce estava a suar profusamente agora. Se Holloway morresse na sua mesa, não era apenas um paciente perdido. Era uma investigação que acabava com a carreira. Empurre 1 milhão de EPI. Vamos, funcione. De repente, a mão de Holloway disparou. Foi um movimento tão rápido e violento, não parecia possível para um homem a morrer. Ele agarrou Pierce pelas lapelas do seu impecável jaleco branco e puxou-o para baixo. Pierce guinchou, o seu rosto a centímetros do coronel. A sala congelou. Os guardas armados deram meio passo à frente, mãos nos coldres, incertos se deviam intervir. Holloway ofegou, a sua voz soando como cascalho a moer num misturador. Você não sabe o que está a fazer. Coronel, por favor, deite-se. Você está em paragem cardíaca. Pierce guinchou. Onde está ela? Holloway sibilou. O seu aperto apertou, enrugando o tecido na garganta de Pierce. Onde está quem? Quem você precisa? Eu sou o chefe de cirurgia. Os olhos de Holloway esquadrinharam a sala olhando para os rostos das enfermeiras. Ele olhou para Jessica, que estava encolhida perto do carrinho. Ele olhou para Betty, que estava no fundo, com lágrimas nos olhos. Ele balançou a cabeça. A enfermeira, Holloway raspou. Daquela chamada frenética do ano passado, a que me guiou através da remoção de estilhaços pelo rádio. Pierce franziu a testa. Eu não sei de quem você está a falar. Ela estava aqui. Holloway rosnou, a sua força a desvanecer-se, mas a sua vontade inabalável. Eu verifiquei antes de vir. Sarah, enfermeira Sarah. Pierce empalideceu. A cor esvaiu-se do seu rosto tão rapidamente que ele parecia um fantasma. Ela não trabalha mais aqui, coronel. Pierce mentiu, tentando afastar os dedos do coronel. Ela era incompetente. Ela foi demitida por negligência. Os olhos de Holloway semicerraram. A máquina apitou mais rápido. Um aviso ominoso. Você está a mentir, Holloway sussurrou. Eu posso ver. Nos seus olhos, você demitiu a única pessoa que sabe como. Estabilizar esta toxina. Holloway soltou Pierce com um empurrão que fez o médico tropeçar de volta numa bandeja de instrumentos. Tragam-na, Holloway ordenou, a sua voz trovejando apesar dos seus pulmões falharem. Tragam-me a enfermeira que vocês demitiram. Ou eu morrerei nesta mesa e os meus homens desmantelarão este hospital tijolo por tijolo até descobrirem por quê. Ele recostou-se, os olhos a revirar-se, o monitor a ficar em linha reta num tom sólido e agudo.
Ele está a entrar em código novamente, David gritou. Pierce olhou para a linha reta. Ele olhou para os guardas militares irritados que tinham ouvido cada palavra. Ele olhou para Betty, a única que sabia onde Sarah morava. Pierce engoliu o seu orgulho. Tinha gosto de bilis. Betty, Pierce coachou, a sua voz tremendo. Chama Sarah Jenkins. Diz-lhe. O hospital implora para ela voltar. Ela não virá por você, Betty disse, a sua voz dura. Então diga a ela. O chefe da segurança do coronel deu um passo à frente, um homem do tamanho de uma máquina de venda automática. Que Jack Holloway está a cobrar uma dívida. E diga-lhe para se apressar. Temos talvez 20 minutos antes que o cérebro dele desligue. Sarah Jenkins não estava lá a dormir. Às 2h15 da manhã, ela estava de joelhos num chão de azulejo frio, a esfregar um canil na clínica veterinária de emergência Paws and Claws, 5 milhas a sul do hospital que tinha arruinado a sua vida. Desde que Pierce a tinha colocado na lista negra, nenhum hospital respeitável no estado a contrataria. Os seus 20 anos de trauma, experiência, as suas medalhas de serviço no Médio Oriente, o seu registro impecável, tudo apagado pela palavra de um homem poderoso e vingativo. Então, ela cuidava de cães e gatos doentes por um salário mínimo, trabalhando no turno da noite, porque era a única hora em que ela não tinha que olhar as pessoas nos olhos e explicar por que uma enfermeira de trauma condecorada estava a limpar vômito. Ela mergulhou a esponja na água com sabão, o cheiro a lixívia a picar o seu nariz. Lembrou-lhe do que ela tinha perdido. O seu telemóvel vibrou no seu bolso de trás. Ela ignorou-o. Vibrou de novo e de novo. Ela limpou as mãos no seu avental e verificou o ecrã. Betty. Sarah franziu a testa. Betty sabia para nunca ligar durante o turno, a menos que fosse uma emergência. Ela deslizou para atender. Betty, está tudo bem? São os miúdos? Sarah, ouça-me. A voz de Betty estava irreconhecível, aguda, ofegante e aterrorizada. Você precisa voltar agora. Sarah soltou uma risada amarga, encostando-se à parede de blocos de cimento. Betty, você sabe que eu não posso. Pierce ameaçou mandar-me prender por invasão de propriedade se eu sequer entrasse no estacionamento. Eu não vou para a cadeia por aquele homem. Não é Pierce a pedir, Betty gritou. Sarah, são os militares. Oh Deus, houve um som de arrastar na linha. O som de um telefone a ser arrancado. Então uma voz profunda e ressonante falou. Não estava em pânico. Era a voz terrivelmente calma de um homem acostumado à violência. Senhorita Jenkins, a voz disse. Este é o Sargento Moore Vance, chefe de segurança do Coronel Jack Holloway. Estamos atualmente à sua porta, mas o seu vizinho disse que trabalha à noite numa clínica veterinária. Estamos a caminho de você agora. Eta 2 minutos. O sangue de Sarah gelou. Coronel Holloway. Jack Holloway. O nome desencadeou uma memória que ela tinha enterrado profundamente. Um canal de rádio a crepitar com estática há 3 anos. Uma voz no seu ouvido a guiar um esquadrão encurralado através de uma triagem de campo, enquanto projéteis de morteiro choviam. Ela tinha estado num hospital de base. Ele tinha estado na terra. Eles nunca se tinham encontrado. Cara a cara. Mas ela conhecia aquela voz. Ela tinha salvado a perna dele pelo rádio. Ele está a morrer, senhora, o sargento disse. E ele recusou o tratamento adicional do Dr. Pierce. Ele pediu por você. Pierce nunca me deixará entrar na sala, Sarah disse, o seu coração a bater forte contra as costelas. O Dr. Pierce já não tem voto. O sargento respondeu sombriamente. Saia, senhorita Jenkins. Sarah largou o telefone. Através do vidro da frente da clínica veterinária, a noite explodiu com luz. Um SUV tático parou bruscamente na calçada, seguido por um segundo veículo. Luzes azuis e vermelhas piscaram, mas não havia sirenes,
Apenas o zumbido pesado e agressivo de precisão militar. 2 homens em equipamento tático completo saíram do veículo, gotas de chuva a chiar nos seus motores quentes. Eles não pareciam segurança de um hospital. Eles pareciam guerra. Sarah desatou o avental, as mãos a tremer. Ela olhou para os seus scrubs. Estavam cobertos de pelo de cão e manchas de lixívia. Ela parecia uma zeladora. Não posso ir assim, ela sussurrou para a clínica vazia. A campainha da porta tocou enquanto o sargento Moore entrava. Ele era um homem gigante, água a escorrer da aba do seu boné. Ele olhou para ela, notando os olhos cansados, os scrubs sujos, a postura derrotada. Ele não viu uma zeladora. Ele viu uma soldado. O coronel Holloway não pediu um desfile de moda, senhora. Ele pediu um paramédico. Ele gesticulou para a porta. Temos um helicóptero à espera no campo de futebol da escola secundária a 2 quadras de distância. As estradas são muito lentas. Um helicóptero? Sarah perguntou atordoada. O coronel não tem tempo para semáforos. O voo foi um borrão de ruído e chuva sentada presa no assento de salto do helicóptero militar. Um fone de ouvido apertado sobre os ouvidos abaixo. As luzes da cidade borravam-se em rastros de ouro e vermelho. Ela fechou os olhos e tentou centrar-se por 6 meses. Ela tinha sido dita que era inútil. Ela tinha começado a acreditar. Ela tinha começado a acreditar que talvez fosse apenas uma enfermeira rebelde que não sabia o seu lugar. Mas enquanto as pás do rotor cortavam o ar, o velho instinto acordou. O lobo estava a morrer. Eles tocaram no telhado de St. Jude. O heliporto do hospital era geralmente reservado para voos de trauma, mas esta noite estava a fervilhar de soldados. Quando Sarah saiu, o vento chicoteando o cabelo pelo rosto, ela viu o Dr. Gregory Pierce à espera pelas portas de acesso. Ele parecia mais pequeno do que ela se lembrava. Ele estava encharcado até aos ossos, a tremer, rodeado por 3 guardas armados que garantiam que ele não saía. Quando Pierce viu Sarah, o seu rosto retorceu-se numa máscara de ódio puro. Ele deu um passo em frente, gritando por cima do ruído dos rotores. Isto é loucura. Pierce gritou, apontando um dedo trêmulo para ela. Ela é uma funcionária despedida. Ela não tem licença. Se ela o tocar, eu vou processar todo este departamento. Eu vou mandar-vos a todos para a corte marcial. O sargento Moore interveio entre Sarah e Pierce. Ele não gritou. Ele simplesmente colocou uma mão na sua arma lateral. Doutor, o sargento disse, a sua voz cortando o vento. Se você falar com o ativo novamente, eu vou amarrá-lo ao corrimão deste heliporto e deixá-lo na chuva. Você entende? A boca de Pierce fechou-se com um estalo. Ele olhou para Sarah pela primeira vez. Havia medo nos seus olhos. Sarah passou por ele. Ela não disse uma palavra. Ela não olhou para ele com raiva ou triunfo. Ela olhou através dele, focada apenas na porta. Ela era uma enfermeira. Ela tinha um paciente e nada mais importava. O trauma 1 era uma zona de desastre. Quando Sarah irrompeu pelas portas, a cena era caótica. Os monitores emitiam uma arritmia caótica. O chão estava coberto de invólucros de plástico, pacotes de gás abertos e seringas descartadas. O sinal de uma equipa que tinha atirado tudo contra uma parede, esperando que algo pegasse. Na mesa, o coronel Jack Holloway estava a convulsionar. A sua pele estava manchada com manchas vermelhas irritadas e as suas veias sobressaíam como cordas contra o seu pescoço. A pressão arterial é 60/30. Estamos a perder o pulso. Um jovem residente gritou. Sarah não pediu permissão. Ela não fez o check-in no posto de enfermagem. Ela foi diretamente para a cabeceira, os seus olhos a esquadrinhar o paciente, os monitores e os sacos de soro pendurados no suporte. Quem está encarregado do prontuário de medicamentos? Sarah latiu. A sua voz não era o tom calmo e submisso de uma subordinada. Era a voz de comando que ela tinha desenvolvido em campo. A sala congelou. As enfermeiras olharam para cima, os olhos arregalados ao reconhecê-la. Betty soltou um soluço de alívio.
Sarah, Beth chorou. Graças a Deus. Ele está em choque anafilático, mas a EPI não está a funcionar. Já aplicamos 3 rondas. Sarah agarrou o pulso de Holloway. O pulso estava fraco, mal presente. Ela puxou as suas pálpebras para trás. Pupilas puntiformes. Isto não é anafilaxia, Sarah disse bruscamente. Ela olhou para a erupção cutânea no pescoço dele. Não eram urticárias, era petequias, pequenos vasos sanguíneos rompidos. O doutor Pierce irrompeu na sala atrás dela, ladeado pelo sargento. Ela não sabe do que está a falar. Ele foi exposto a um agente nervoso no estrangeiro. É uma reação tardia. Sarah virou-se para Pierce. Qual agente nervoso, doutor? Classificado, Pierce gaguejou. Apenas trate os sintomas. Se eu tratar os sintomas de um agente nervoso com atropina e ele estiver realmente a sofrer de outra coisa, eu o matarei em 10 segundos. Sarah disparou. Ela virou-se de volta para o paciente. Ela inclinou-se, colocando o ouvido perto da boca de Holloway. A sua respiração cheirava fraca, doce, como amêndoas. Não, como metal. Ela olhou para o saco de soro pendurado mais perto da linha. Era um saco transparente rotulado com um código. XP-772. O que é isto? Sarah apontou para o saco. A sala ficou em silêncio. Pierce empalideceu. Isso é uma solução salina padrão com uma mistura de vitaminas. Pierce mentiu rapidamente para aumentar o seu sistema imunológico. Sarah arrancou o saco do suporte e segurou-o contra a luz. O líquido tinha uma ligeira viscosidade oleosa. Ela reconheceu o sistema de codificação. Não era inventário padrão do hospital. Era um medicamento experimental. Seu mentiroso, Sarah sussurrou. Então ela gritou. Beth, carrinho de emergência, traga-me o dantroleno e uma dose de bicarbonato de sódio agora. Não, Pierce gritou, avançando. Você não pode misturar esses. Isso é para hipertermia maligna. Você vai parar o coração dele. Pierce agarrou o braço de Sarah. Os seus dedos acaravarem-se no seu bíceps. Eu proíbo-a. Eu sou o chefe de cirurgia e eu quebro. O som do bastão do sargento Mora a atingir o antebraço de Pierce ecoou pela sala. Pierce guinchou e recuou, agarrando o braço. Deixe-a trabalhar, o sargento rosnou. Sarah, o que é? Beth perguntou, segurando as seringas, as suas mãos a tremer. Dantroleno é perigoso se estivermos errados. Sarah olhou para Holloway. Ele estava a arquear as costas, os seus músculos a travar num espasmo rígido. Ele não está a reagir a um agente nervoso. Sarah disse, a sua mente a correr pelas revistas de toxicologia que lia nas suas pausas na clínica veterinária. Ele está a reagir a isso. Ela apontou para o saco SP-102. Isso é um coagulante, não é, Pierce? Você está a testar a nova fórmula hemostática nele porque pensou que repararia a hemorragia interna da sua exposição à toxina. Pierce não respondeu. Ele estava a abraçar o braço, suor a escorrer-lhe pelo rosto. O seu silêncio era uma confissão. O coagulante está a reagir com os nitratos residuais no seu sangue dos explosivos com que trabalha. Sarah explicou rapidamente, trabalhando enquanto falava. Está a criar um ciclo de feedback. O seu sangue está a transformar-se em lodo. Se não alcalinizarmos o seu sangue e relaxarmos os músculos, os seus rins explodirão e o seu coração parará. Faça isso, o sargento disse. Sarah não hesitou. Ela injetou o bicarbonato de sódio na linha central, seguido imediatamente pelo dantroleno. Mantenham-no deitado, ela ordenou. Os soldados correram para a mesa, imobilizando os membros agitados do coronel. O monitor soltou um zumbido longo e aterrorizante. Bipe! Assistolia! O residente gritou. Ele parou. Não o toquem. Sarah ordenou, a sua mão na artéria carótida de Holloway. Esperem! Ele está morto! Pierce gritou do canto, um olhar distorcido de justificação no seu rosto. Ela o matou. Eu avisei. Prendam-na. Esperem! Sarah comandou, a sua voz cortando o pânico.
Ela olhou fixamente para o monitor. Vamos, Jack. Vamos. 10 segundos passaram. Uma eternidade. Os soldados olharam para Sarah com um horror crescente. Betty cobriu a boca com a mão. Então, batida, batida. Uma linha verde irregular disparou pelo ecrã. Batida, 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 batida. O ritmo estabilizou. A erupção vermelha e irritada no pescoço de Holloway começou a desaparecer diante dos seus olhos, enquanto o antídoto neutralizava a reação química. O peito de Holloway arqueou, uma respiração profunda e tremulante de ar. Ele abriu os olhos. A nebulosidade tinha desaparecido. Estavam claros, nítidos e focados. Ele olhou para o teto, depois virou a cabeça lentamente para o lado. Ele viu Sarah. Ele não falou imediatamente. Ele apenas olhou para ela, para os scrubs da clínica veterinária, os olhos cansados, a determinação feroz da sua mandíbula. Ele lentamente levantou uma mão que estava coberta de fios e fita. Sarah pegou-a. Eu sabia, ele sussurrou, a sua voz fraca, mas firme. Eu sabia a voz. Sarah exalou, os seus joelhos quase a cederem de alívio. Você chegou perto, coronel. Holloway virou a cabeça ainda mais, procurando na sala até os seus olhos pousarem em Dr. Pierce, que estava encolhido perto do armário de suprimentos. Sargento? Holloway disse. Senhor! O sargento Mor aproximou-se da cama. Proteja aquela bolsa de soro, Holloway disse, apontando para a bolsa X-772 que Sarah tinha atirado para o balcão. E prenda o médico. Ele acabou de tentar assassinar um oficial de alta patente das Forças Armadas dos Estados Unidos, conduzindo uma experiência médica não autorizada. Os joelhos de Pierce dobraram. Não, não, coronel, você não entende. Era um tratamento inovador. Eu estava a tentar salvá-lo. Você estava a tentar garantir uma patente, Sarah disse baixinho. Eu li os registros, Gregory. Eu vi a papelada do teste na sua secretária antes de você me despedir. Você precisava de um sujeito humano com alta resiliência física. Você pensou que ele era forte o suficiente para aguentar. Tirem-no da minha vista, Holloway ordenou. 2 soldados agarraram Pierce pelos braços enquanto o arrastavam, a chutar e a gritar sobre o seu mandato e os seus advogados. Toda a equipa de enfermagem ficou em silêncio. Ninguém desviou o olhar. Era o momento pelo qual todos tinham rezado, a queda do tirano. Mas o drama não tinha terminado. Enquanto as portas se fechavam com os gritos de Pierce, Holloway tentou sentar-se gemendo. Coronel, você precisa descansar, Sarah disse, empurrando-o gentilmente de volta. O seu corpo passou pelo inferno. Ainda não. Holloway apertou a mão dela com mais força. Sarah, há uma razão pela qual eu vim aqui. Uma razão pela qual eu os deixei trazer-me para este talho específico. Sarah franziu a testa. O que você quer dizer? Holloway olhou em volta da sala. Esvazie a sala. Todos, exceto a enfermeira Jenkins e o sargento Moore. Senhor, precisamos monitorizar. O residente começou. Fora. Holloway latiu. A sala esvaziou-se em segundos. Quando estavam sozinhos, Holloway puxou Sarah para mais perto. A sua expressão era grave. Pierce não estava apenas a testar uma droga por dinheiro. Holloway sussurrou. Ele foi pago para garantir que eu não acordasse deste tratamento. Estávamos a rastrear um vazamento nos contratos de defesa há meses. Todas as estradas levavam a uma empresa fantasma que financiava a nova ala de St. Jude. Os olhos de Sarah arregalaram-se. Você quer dizer que ele estava a tentar matá-lo de propósito? Ele pensou que era apenas um teste de droga arriscado, Holloway disse. Mas os seus manipuladores sabiam melhor. Eles sabiam que a interação seria fatal. Pierce era o idiota útil. Holloway tossiu, estremecendo de dor. Mas as pessoas que o pagaram ainda estão lá fora. E agora que eu estou vivo e Pierce está sob custódia, eles vão ativar o plano de contingência. Plano de contingência? Sarah perguntou, um frio pavor a instalar-se no seu estômago.
O sargento Moore tocou no seu auricular. O seu rosto ficou duro como pedra. Senhor, o sargento disse, temos um problema. A segurança do edifício acabou de reportar que a rede elétrica principal foi cortada. Estamos em geradores de backup. E Holloway perguntou. E o sargento puxou a sua arma, verificando a câmara. Todos os cadeados eletrônicos na ala psiquiátrica e nos níveis de quarentena da Cave acabaram de ser desativados. Temos um confinamento completo da instalação, mas as portas estão abertas lá dentro. Sarah olhou para o monitor. A energia piscou. Eles não estão a vir para prender Pierce, Holloway disse a Sarah. Eles estão a vir para queimar as provas, e isso inclui todos nesta sala. Sarah olhou do coronel para a porta. Ela tinha acabado de salvar a sua vida de uma interação medicamentosa. Agora ela tinha que mantê-lo vivo num hospital que estava prestes a tornar-se uma zona de guerra. Você consegue andar? Sarah perguntou ao coronel. Holloway sorriu, um sorriso lobuno e perigoso. Com você, enfermeira Jenkins, eu consigo correr. O hospital mergulhou numa penumbra estranha e aterrorizante. O corte de energia principal tinha desligado as fluorescentes do teto, deixando apenas o brilho vermelho pulsante dos estroboscópios de emergência. O silêncio que se seguiu foi de curta duração, estilhaçado instantaneamente por gritos distantes, o estrondo de equipamentos a serem derrubados nos andares acima e o inconfundível bater de pesadas portas de segurança a desengatar simultaneamente. No Trauma 1, a atmosfera mudou de emergência médica para pesadelo tático. Sarah já estava em movimento. Ela agarrou uma bolsa de emergência debaixo do balcão, algo que ela mantinha abastecido para eventos de múltiplas vítimas, quando era enfermeira-chefe. Ela meteu torniquetes, pensos compressivos, injetores de morfina e tesouras cirúrgicas. Se eles cortarem a energia, Sarah disse, a sua voz tensa, eles cortam a ventilação também. Vai ficar quente rápido. Holloway sentou-se na beira da cama, arrancando os eletrodos de EKG do peito com movimentos bruscos e frustrados. Ele ainda estava pálido, suor a alisar o seu cabelo grisalho para trás, mas os tremores tinham parado. Ele olhou para as suas mãos, abrindo e fechando-as, testando o seu aperto. O sargento Moore Vance moveu-se para a porta, abrindo-a uma polegada para observar o corredor. Ele puxou uma arma secundária, uma pistola compacta de 9mm de um coldre de tornozelo, e estendeu-a a Holloway sem olhar para trás. Senhor, condição? Vance perguntou. Holloway pegou na arma, verificando a câmara com um clique metálico que soou excessivamente alto na sala tensa. A operar a 40%, Sargento Moore, o suficiente para ser um incômodo. O seu ponto, Sarah. Você está no meio. Fique agachada. Fique quieta. Sarah sentiu um estranho arrepio. Ele não a chamou de enfermeira ou senhorita Jenkins. Ele chamou-a de Sarah, e ele a colocou na formação. Ela não era bagagem. Ela era parte da unidade. Eles moveram-se para o corredor. Era uma cena do inferno. As luzes vermelhas intermitentes faziam o movimento parecer irregular e estroboscópico. Corredor abaixo, uma maca jazia virada. Papéis esvoaçavam por todo o prédio. Para onde vamos? Sarah sussurrou. Telhado não vai dar. Vance disse suavemente, abraçando a parede, a sua arma levantada. Se eles controlam o perímetro, eles terão snipers a cobrir o heliporto. Precisamos da cave. Os túneis de vapor levam à rede da cidade. É a nossa única saída, invisíveis. Eles chegaram ao posto central de enfermeiras. Estava abandonado. Computadores escuros. De repente, uma forma saltou das sombras da área de espera. Era um homem, maciço, vestindo uma bata de hospital rasgada. Ele estava a aberrar incoerentemente os seus olhos selvagens, um dos pacientes libertados da ala psiquiátrica de alta segurança. Ele segurava um poste de soro quebrado como uma lança. Ele viu Sarah primeiro e atacou, balançando o poste de metal com força letal. Baixa! Holloway latiu.
Sarah agachou-se instantaneamente. O poste assobiou no ar onde a sua cabeça estivera um segundo antes. Antes que o homem pudesse balançar novamente, Holloway moveu-se. Apesar da sua fraqueza, apesar de ter estado em paragem cardíaca há 10 minutos, o coronel entrou na guarda do homem. Acabou em 2 segundos. Um golpe brutal e eficiente no plexo solar, seguido por uma rasteira. O paciente gigante bateu no chão com um baque que roubou a respiração e ficou a gemer. Holloway encostou-se à parede, ofegante, agarrando o peito. Sarah estava ao lado dele instantaneamente. Não force, Jack, ela avisou, verificando o seu pulso. Estava a bater forte, a saltar batidas. Você viu os olhos dele? Holloway sibilou, acenando para o homem no chão. Dilatados, eles não apenas destrancaram as portas lá em cima. Eles os drogaram com algo para aumentar a agressão. Eles estão a criar uma cortina de fumaça. Vance estava na janela no final do corredor, espreitando através do vidro reforçado para a noite escorregadia pela chuva. Coronel, Vance disse, a sua voz sombria. Temos companhia. Sarah olhou por cima do ombro dele. 4 carrinhas táticas pretas e sem identificação pararam bruscamente à entrada principal. Homens em armadura completa, a carregar espingardas de assalto, estavam a sair aos magotes. Eles não se moviam como polícia. Eles moviam-se como um esquadrão de execução. Mercenários, Holloway confirmou. A sua mandíbula cerrada. Os limpadores, eles não estão aqui para fazer prisioneiros, Sarah. Eles estão aqui para sanitizar o edifício. Todos lá dentro são um loose end. Um estrondo metálico ecoou da porta da escada a 20 pés de distância. Alguém estava a passar. Vance, granada, Holloway ordenou. Vance puxou uma granada de flashbang do seu colete, equipamento padrão para a guarda de Holloway, e atirou-a em direção à porta da escada assim que esta se abriu. 3 figuras em equipamento tático preto entraram. Bang! O flash branco ofuscante e a concussão ensurdecedora da granada encheram o corredor estreito. Os 3 mercenários cambalearam para trás, cegos, as mãos a voarem para os seus capacetes. Mexam-se! Vão! Vão! Holloway rugiu, empurrando Sarah para a porta da escada oposta a que descia. Eles irromperam na escadaria, a pesada porta corta-fogo a bater atrás deles, abafando os gritos e a erupção imediata de tiros automáticos que mastigou o batente da porta por onde tinham acabado de passar. Desçam o mais rápido que puderem, Vance gritou, assumindo a retaguarda, a sua arma apontada para cima das escadas. Eles desceram para as entranhas do hospital. O ar ficou mais frio, úmido, cheirando a mofo e a produtos de limpeza industriais agressivos. As luzes de emergência aqui eram menos, deixando longos trechos de escuridão total. Os scrubs da clínica veterinária de Sarah estavam encharcados de suor. A sua respiração queimava nos pulmões. Ela podia ouvir atrás dela, a sua respiração irregular, um chocalhar úmido a desenvolver-se no seu peito. O antídoto tinha o salvo do veneno imediato, mas a tensão do combate estava a desmantelar o seu sistema comprometido. Eles chegaram ao nível subterrâneo também. O necrotério, os serviços de lavandaria e a entrada para os túneis de vapor da cidade. Era um labirinto de tubos, geradores a zumbir e imponentes prateleiras de metal cheias de suprimentos. Parem! Holloway sussurrou, levantando um punho. Eles pararam na sombra de uma enorme caldeira industrial. O silêncio ali era pesado, quebrado apenas pelo gotejar da água e o zumbido distante dos geradores de reserva. Então eles ouviram um gemido. Veio de trás de uma pilha de carrinhos de roupa. Vance moveu-se silenciosamente, arma pronta. Ele contornou os carrinhos. Enrolado em bola no chão de betão sujo, encharcado e a tremer violentamente, estava o Dr. Gregory Pierce. Ele olhou para cima enquanto Vance se aproximava, os seus olhos arregalados de terror na luz vermelha de emergência.
O seu fato caro estava rasgado, o seu rosto sujo de sujidade. Quando as luzes se apagaram e os guardas foram distraídos pelo caos inicial, ele tinha fugido, escondendo-se como um rato no buraco mais profundo que conseguiu encontrar. Não atire, não atire. Pierce gaguejou, levantando as mãos. Quieto, Vance sibilou. Pierce apressou-se a levantar-se e então viu Holloway e Sarah. O seu medo instantaneamente transformou-se numa raiva maníaca e desesperada. Ele apontou um dedo trêmulo para Sarah. Você! Pierce gritou, a sua voz ecoando perigosamente no espaço de betão. Isto é culpa sua. Você arruinou tudo. Eu ia ser cirurgião geral. Se você tivesse simplesmente ficado demitida, nada disto teria acontecido. Cala-te, Gregory, Sarah disse, a sua voz de ferro frio. Há esquadrões de extermínio lá em cima por causa da sua ganância. Você vendeu um patriota por um pagamento. Eles apenas deveriam fazer parecer causas naturais. Pierce argumentou histericamente, aproximando-se dela. Ele agarrou uma pesada chave de grifo de latão que estava numa prateleira próxima. Você pensa que é uma heroína? Você não é nada. Uma enfermeira acabada que não sabe o seu lugar. Ele levantou a chave, os seus olhos frenéticos. Holloway pôs-se à frente de Sarah, levantando a sua própria arma firmemente. Largue isso, doutor, Holloway avisou. Não vou pedir 2 vezes. Antes que Pierce pudesse decidir se ia balançar ou largar, a pesada porta de metal na extremidade da sala da caldeira explodiu para dentro com força explosiva. Destroços caíram. 4 mercenários entraram pela brecha, as suas luzes de arma cortando a escuridão como lasers. Eles viram o grupo instantaneamente. Contacto à frente, um dos mercenários gritou. Vance não hesitou. Ele abriu fogo, providenciando cobertura. Abrigo. Holloway agarrou Sarah e atirou-a para trás da grossa base de concreto da caldeira, assim que o ar se encheu de estalos supersônicos de tiros de rifle. As balas soltaram faíscas na maquinaria de metal, gemendo irritadamente enquanto ricocheteavam. Pierce não se abrigou. Em pânico, o seu cérebro falhou. Ele viu os homens de preto e pensou que eram a sua salvação. As pessoas que os seus manipuladores tinham enviado. Esperem, esperem, Pierce gritou, largando a chave e correndo em direção aos mercenários, agitando os braços. Eu sou o Dr. Pierce. Eu sou o ativo. Eu estou do vosso lado. Eu posso ajudá-los a encontrá-los. O mercenário líder nem sequer abrandou. Ele levantou o seu rifle. Sem pontas soltas, o mercenário disse calmamente. Uma rajada de 3 tiros atingiu Pierce no peito. Ele olhou para baixo, atordoado, enquanto manchas vermelhas apareciam na sua camisa branca arruinada. Ele desabou no concreto molhado sem um som, a sua ambição finalmente extinta pela realidade do mundo em que tinha tentado jogar. Vance! Holloway gritou. Vance ainda estava a disparar, segurando os mercenários no ponto de estrangulamento da porta, mas de repente, ele grunhiu e virou-se. Um tiro de sorte tinha o atingido alto no ombro, fazendo-o girar. Ele caiu de um joelho, sangue a escorrer sobre o seu colete tático. Homem caído! Sarah gritou. Esqueçam os mercenários, esqueçam o medo. Sarah Jenkins era uma enfermeira de trauma, e ela tinha um paciente a sangrar numa zona de morte. Ela disparou de trás da caldeira, mantendo-se baixa, correndo por 10 pés de terreno aberto, enquanto as balas mastigavam o chão à volta dos seus pés. Ela deslizou para ao lado de Vance, atrás de uma bancada de metal. Fogo de supressão, Holloway rugiu. Apesar da sua condição, ele inclinou-se de trás da caldeira e desencadeou um ritmo constante de fogo com a sua pistola, forçando os mercenários a recuar para trás da porta. Sarah abriu o colete de Vance. A ferida era feia, atravessando o músculo deltoide, hemorragia arterial. Eu te pego, Sargento Moore, Sarah disse,
as suas mãos movendo-se com a velocidade de um raio praticada. Ela arrancou um torniquete da sua bolsa. Isto vai doer. Ela apertou o torniquete com força, alto no braço dele. Vance gemeu entre dentes cerrados, o rosto cinzento. Vá tirar o coronel daqui. Vance ofegou. Eu o segurarei. Cala-te, Vance, Sarah disse, embalando a ferida com gases hemostáticas. Ninguém morre no meu turno hoje. Nem você, nem ele. Holloway recarregou, os seus movimentos a abrandarem. Ele estava a funcionar com o resto. Ele olhou do outro lado do espaço para Sarah, ajoelhada sobre Vance num poço de sangue e água, trabalhando ferozmente para salvar uma vida enquanto a morte batia nas paredes. Ele tinha visto bravura na guerra. Ele tinha visto recebedores da medalha de honra em ação. Mas ele nunca tinha visto nada como a coragem feroz e teimosa da enfermeira que eles tinham despedido. Sarah! Holloway gritou por cima dos tiros. Não podemos aguentar aqui. Eles estão a trazer granadas. Sarah terminou de prender o curativo compressivo. Ela puxou Vance para os seus pés, colocando o braço bom dele sobre o seu ombro. Ela era metade do seu tamanho, mas a adrenalina dava-lhe uma força histérica. Os túneis! Sarah gritou de volta. 50 jardas atrás do gerador. Mexa-se, coronel! Mexa-se! Eles recuaram mais fundo nas sombras. Sarah praticamente carregava o gigante sargento Moore Holloway, cobrindo a retaguarda deles, disparando até o seu ferrolho travar vazio. Eles mergulharam na escuridão da entrada do túnel de vapor assim que uma granada caiu na sala da caldeira atrás deles. A explosão foi ensurdecedora, selando a entrada com um desabamento de escombros e metal torcido. Eles estavam vivos. Eles estavam nos túneis, mas estavam feridos, sem munição e a milhas de segurança. E Jack Holloway estava a começar a tossir sangue. Os túneis de vapor eram um pesadelo sufocante de tubos a pingar, ratos a correr e calor opressivo. Sarah Jenkins, no entanto, não tinha o luxo do medo. Ela estava essencialmente a carregar 2 homens. O sargento Moore Vance estava a tropeçar, o seu rosto fantasmagoricamente pálido pela perda de sangue, o seu braço pesado estendido sobre o ombro esquerdo de Sarah. No seu lado direito, o coronel Jack Holloway movia-se por pura força de vontade, a sua respiração suando como um fole enferrujado. A cada poucos metros, ele tossia, um som úmido e seco que trazia pedaços de sangue. O antídoto tinha parado a reação química, mas os danos nos seus pulmões da toxina inicial e o estresse do tiroteio estavam a alcançá-lo. Deixem-me ir, Holloway sibilou, parando contra uma parede de betão coberta de grafites. Ele escorregou, as suas pernas recusando-se a sustentá-lo por mais tempo. Sarah, você leva Vance. Vá para a superfície. Eu segurarei o túnel. Não vai acontecer, Sarah disse entre dentes cerrados. Ela apontou a sua pequena lanterna para os olhos dele. Eles estavam a ficar vidrados. Nós movemos juntos ou não movemos. Essa é uma ordem, enfermeira. Holloway sussurrou, a sua voz tremendo. Eu não trabalho para os militares e eu não trabalho mais para aquele hospital. Sarah retrucou, agarrando o seu colete tático e levantando-o com um grunhido de esforço. Eu estou atualmente desempregada, então você pode manter as suas ordens, coronel. Agora ande. Holloway olhou para ela. Na luz tênue da lanterna, ele viu uma mulher que tinha perdido tudo. A sua carreira, a sua reputação, o seu sustento, a lutar por ele com uma ferocidade que envergonhava os soldados que ele comandava. Por quê? Holloway perguntou, a sua voz suave depois do que eles lhe fizeram. Por que você está a salvar-me? Sarah ajustou o seu aperto em Vance, os seus ombros a gritarem de dor. Porque eu sou uma enfermeira, Jack. É quem eu sou. Não importa se estou numa sala de cirurgia ou num esgoto. Eu salvo vidas. Esse é o trabalho. Eles caminharam a custo durante o que pareceu horas. Finalmente, o túnel começou a inclinar-se para cima.
Uma escada de ferro enferrujada levava a uma pesada tampa de bueiro acima. Água fria escorria pelos buracos. Chuva. Vance. Sarah sacudiu o homem grande. Estamos aqui. Você consegue subir? Vance assentiu sonolento. Eu consigo. Ele foi primeiro, empurrando a pesada tampa de ferro para o lado com um gemido de esforço. Ele subiu, arma levantada, examinando a área. Limpo, ele sussurrou. Sarah ajudou Holloway a subir a escada, empurrando-o por baixo antes de se levantar para a chuva torrencial. Eles emergiram num beco a 3 quarteirões do hospital. Os sons das sirenes ululavam ao longe, envolvendo St. Jude, mas o beco estava silencioso. Demasiado silencioso. Precisamos de um telefone, Sarah disse, limpando a chuva dos olhos. Precisamos chamar a polícia. Sem polícia, Holloway tossiu, apoiando-se pesadamente numa lixeira. As pessoas que pagaram Pierce são donas do comissário de polícia. Se ligarmos para o 911, eles rastreiam a localização e o esquadrão de extermínio termina o trabalho. Então quem? Sarah perguntou desesperadamente. Jack, você está a morrer. Você precisa de um hospital agora. Antes que ele pudesse responder, faróis cegantes inundaram o beco de ambas as extremidades. 2 SUVs pretos bloquearam as saídas. As portas abriram e 6 homens em equipamento tático saíram. Estes não eram os mercenários desorganizados do hospital. Estes homens moviam-se com uma precisão aterrorizante e fluida. Eles levantaram os seus rifles. Sarah pôs-se à frente de Holloway, abrindo os braços. Foi um gesto fútil. Ela era uma mulher pequena contra 6 rifles de assalto, mas era instinto. Ela não os deixaria levá-lo. Fim da linha, coronel. Uma voz chamou da escuridão por trás das luzes. Um homem de fato deu um passo à frente, segurando um guarda-chuva. Ele parecia um banqueiro, mas os seus olhos estavam mortos. Este era o manipulador, o homem que tinha pago Pierce. Acabou, o homem disse calmamente. Dr. Pierce está morto. O hospital está a arder. Vocês 3 são as últimas pontas soltas. Facilitem e será rápido. Holloway empurrou-se da lixeira. Ele cambaleou por Sarah, mantendo-se em pé, apesar do seu corpo a falhar. Ele a protegeu. Você me quer? Holloway rosnou, a sua voz encontrando uma última reserva de aço. Venha e pegue-me, mas deixe a civil ir. O homem de terno sorriu, sem testemunhas, coronel. Você conhece as regras. Ele levantou a mão para dar a ordem de fogo. Sarah apertou os olhos, agarrando a mão de Holloway. Ela esperou pelo som do fim. Top, troca, troca, twop. O som não foi um tiro. Foi o rugido de uma pá de rotor tão alto e tão próximo que sacudiu a água das poças. De repente, a noite transformou-se em dia. Um holofote diretamente acima cegou os homens no beco. Uma voz ressoou de um altifalante alto o suficiente para fazer os dentes chocalharem. Larguem as vossas armas. Este é o exército dos Estados Unidos, Rangers. Deitem as vossas armas ou serão alvejados. O homem de fato olhou para cima, o seu rosto desmoronando em choque. Cordas rápidas desceram da escuridão acima. Em segundos, uma dúzia de figuras em multicam desceu para o beco, movendo-se com uma velocidade que fez os mercenários parecerem amadores. Miras laser vermelhas pintaram os peitos dos homens de fato. Para o chão agora. 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 Os mercenários nem sequer tentaram. Eles largaram os seus rifles e bateram no pavimento molhado. Uma figura alta em uniforme de ranger caminhou através do caos, ignorando os mercenários a serem amarrados. Ele caminhou direto para Holloway. Ele saudou de forma precisa e nítida. O general Sterling envia os seus cumprimentos, coronel. O capitão Ranger disse. Recebemos o seu sinal de socorro há 10 minutos. Desculpe pelo atraso. O tempo está uma droga. Holloway soltou um fôlego que estava a segurar há 1 hora. Ele olhou para Sarah. Ele sorriu, um sorriso genuíno e caloroso antes que os seus olhos revirassem e ele caísse nos braços do capitão. Médico!
O capitão gritou. Tragam a ave para cá. Temos uma vítima de prioridade 1. Sarah caiu de joelhos ao lado dele. Jack, fique comigo. Eu estou cansado, Sarah, Holloway sussurrou, apertando a mão dela. Mas eu peguei a enfermeira. Sim, Sarah chorou, lágrimas a misturarem-se com a chuva no seu rosto. Você pegou a enfermeira agora. Deixa a enfermeira pegá-lo. Ela olhou para o paramédico ranger a correr na direção deles. Ele tem coagulopatia quimicamente induzida e inalação de fumo. Comece O2 de alto fluxo e coloque 2 IVs de grande calibre a correr abertos. Mova-se. O médico ranger olhou para esta mulher em scrubs sujos cobertos de pelo de cão a dar-lhe ordens. Ele olhou para a mão do coronel, a segurar a dela. Sim, senhora, o médico gritou. Enquanto eles carregavam Holloway para a maca e o levantavam em direção ao helicóptero, Sarah observou-o ir. Ela estava exausta, com frio e sem emprego. Mas pela primeira vez em 6 meses, ela estava de pé. 3 meses depois, o grande salão de festas do Willard Intercontinental Hotel em Washington, D.C. estava repleto do brilho de medalhas e do flash de câmaras. Era uma gala a celebrar os heróis da medicina militar. Generais, senadores e a própria cirurgiã-geral estavam presentes. À mesa principal, sentava-se o general Jack Holloway. Ele parecia diferente, talvez mais magro, mas a palidez cinzenta tinha desaparecido, substituída por uma vitalidade saudável e robusta. Ele vestia os seus uniformes de gala, o peito pesado de fitas. Ao lado dele sentava-se o sargento Moore Vance, com o braço numa tipóia, mas parecendo tão intimidante como sempre. Mas o centro das atenções não era a cúpula militar. De pé no pódio estava o secretário de defesa. Os eventos no centro médico St. Jude expuseram uma corrupção que apodreceu o próprio cerne da nossa confiança. O secretário falou ao microfone. Vidas foram perdidas, mas muitas mais foram salvas devido às ações de um único indivíduo, um indivíduo que tinha sido posto de lado pelo próprio sistema que jurou proteger. O secretário olhou para a primeira fila. Senhorita Sarah Jenkins, por favor, dê um passo à frente. Sarah levantou-se. Ela não estava a usar scrubs. Ela estava a usar um vestido de noite azul escuro que combinava com os seus olhos. Ela caminhou para o palco, a cabeça erguida. O aplauso começou lentamente, depois transformou-se num rugido. Ela tinha sido reintegrada com todas as honras. A sua licença foi limpa. A administração do St. Jude tinha sido dissolvida e o hospital estava agora sob nova gestão. Gestão escolhida a dedo por Holloway. O secretário prendeu uma medalha no vestido de Sarah. Não era uma medalha militar, mas o prêmio de honra ao cidadão. A mais alta honra civil por valor em face do perigo. Sarah Jenkins, o secretário disse, por coragem acima e além do dever, por recusar deixar um paciente morrer independentemente do custo para si mesma. Sarah pegou o microfone. As suas mãos não tremeram. Eu não fiz isso por uma medalha, ela disse, a sua voz clara. Eu fiz isso porque cada vida importa, seja um soldado, um coronel ou um cão vadio. Quando você é uma enfermeira, você não marca o ponto quando as coisas ficam difíceis. Você luta. A sala irrompeu novamente. Mais tarde, naquela noite, na varanda com vista para a cidade, Jack Holloway a encontrou. Ele lhe entregou uma taça de champanhe. Você fez um discurso e tanto, Jack disse, encostando-se ao corrimão. Aprendi com os melhores, Sarah sorriu. Como estão os pulmões? A funcionar a 100%. Graças a você. Jack virou-se para ela. Sarah, eu tenho uma pergunta. O hospital, eles querem você de volta como enfermeira-chefe. O dobro do salário. Benefícios completos. Sarah olhou para as luzes da cidade. Eu sei. Eles enviaram a carta de oferta ontem. Você vai aceitar? Sarah girou a bebida dela. Eu não sei. As memórias de lá, elas não são todas boas.
Jack enfiou a mão no bolso do casaco. Ele tirou um pedaço de papel dobrado e entregou-o a ela. Então não volte para lá, Jack disse. Sarah desdobrou o papel. Era papel oficial do Departamento de Defesa para Sarah Jenkins, do Escritório de Comando de Operações Especiais. Assunto: oferta de emprego, função. Oficial médica-chefe, base de operações avançada, alfa e consultora especial do General Holloway. Sarah olhou para cima, atordoada. Oficial médica-chefe, Jack. Eu sou uma civil. Fizemos uma exceção. Jack sorriu. Aquele sorriso perigoso, charmoso, lobuno a retornar. Eu percebi algo naquele túnel, Sarah. Eu não posso permitir-me ter você a trabalhar numa clínica veterinária. Eu preciso de você onde a luta está. Eu preciso da pessoa que tem coragem de me dizer não quando eu estou a ser um idiota. Uau! Ele aproximou-se, a sua voz baixando para um murmúrio, e ele acrescentou: eu prefiro não ser salvo por mais ninguém. Sarah olhou para o contrato. Então ela olhou para o homem que tinha voltado dos mortos para o encontrar. O homem que tinha destruído um império corrupto apenas para limpar o seu nome. Ela pegou uma caneta do bolso dele. Ela assinou o papel contra o corrimão da varanda. Você sabe que eu vou ser um pesadelo para trabalhar, certo? Sarah avisou, devolvendo-o. Eu não sigo o protocolo se isso mata pessoas. Jack dobrou o papel e colocou-o perto do seu coração. Eu conto com isso, enfermeira Jenkins. Sarah Jenkins perdeu tudo porque ela fez a coisa certa. Ela foi humilhada, demitida e forçada a esfregar chãos enquanto um médico corrupto levava o crédito. Mas o karma tem uma maneira de encontrar todos. O Dr. Pierce pensou que era intocável, mas ele esqueceu a regra mais importante da medicina. Você não pode enganar a morte. E você certamente não pode enganar a verdade. No final, não foi o bilionário poderoso ou o cirurgião arrogante que salvou o dia. Foi a enfermeira demitida que se recusou a desistir. Sarah provou que o verdadeiro heroísmo não é sobre um título ou um crachá. É sobre o que você faz quando as luzes se apagam e ninguém está a observar. Se você gostou desta história de justiça, karma e bravura, por favor, clique no botão gostei para apoiar o canal. Não se esqueça de partilhar este vídeo com os seus amigos e subscreva para mais histórias dramáticas inspiradas na vida real todas as semanas. O que você teria feito no lugar de Sarah? Deixe-nos saber nos comentários.